Boa tarde, nonos anos. Vamos então dar início aí à nossa aula, né? Trabalhando com o assunto da primeira semana do PET. Portanto, o assunto esta semana é sobre dízima periódica, né? Então, nós vamos recapitular esse assunto, porque você, o ano passado, já trabalhou, né, com esse assunto de dízima. Então, vamos prestar atenção, porque quem teve dúvidas, né? Agora tem a oportunidade aí de ter um esclarecimento, um entendimento melhor. Então, veja só, vamos reconhecer uma dízima periódica como parte do conjunto dos números racionais. Muito bem, né? Nós trabalhamos com o conjunto dos números naturais, depois nós estendemos para o conjunto dos números inteiros, né? E ampliamos para o conjunto dos números racionais, porque o conjunto dos números racionais, ele é formado pelos números naturais, pelos números inteiros, né? Mais os números fracionários e os números decimais. Então, esses números fracionários e esses números decimais, eles podem ser positivos ou negativos. E os números, né, fracionários e os números decimais, eles representam uma via de mão dupla, porque se eu tenho a fração, eu posso encontrar o número decimal, e se eu tenho o número decimal, eu posso encontrar a fração. Portanto, aí, né, é importante que vocês tenham esse domínio, né, de ida e vinda em relação à fração e o número decimal, certo? Então, veja só, para transformar uma fração não decimal em número decimal, nós temos dois caminhos, tá? Nós podemos usar um caminho que é dividindo, né, o numerador pelo denominador, né, podendo encontrar aí um decimal exato ou um decimal periódico. Então, decimal periódico é quando nós chegamos a uma divisão, né, em que o resto não é igual a zero, sendo que a divisão exata nós temos um resto zero, certo? E esse decimal periódico, ele pode ser uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta, tá? E existe também um outro caminho de nós encontrarmos esse número decimal através de uma fração, né, equivalente à fração irredutível, sendo que essa fração equivalente, ela tem que ser uma fração cujo denominador seja potência de 10, porque tendo um denominador com potência de 10, né, que significa denominador 10, denominador 100, denominador 1000, denominador 10.000, porque aí obtemos uma fração decimal e obtendo a fração decimal, imediatamente nós temos um número decimal. Então, primeiro, nós vamos observar aqui, né, frações onde vamos dividir o numerador pelo denominador. Dividindo 3 por 5, como 3 é menor que 5, nós colocamos um zero no quociente, uma vírgula, em troca dessa vírgula, vai um zero para o dividendo. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30, para 30, zero. Ó. A partir do momento que a gente encontra um resto zero, nós temos aqui
uma divisão exata, né? Portanto, o meu quociente aqui é exatamente um decimal exato, que eu represento por 0,6. A fração 2/3, nós vamos dividir 2 por 3. 2 é menor que 3, então nós colocamos um zero no quociente, uma vírgula, em troca dessa vírgula vai um zero para o dividendo. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Como já existe uma vírgula no quociente, nós só acrescentamos um zero ao resto. 20 divididos por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Outra vez o resto 2. Acrescentamos um zero aí ao lado dele, formando 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, resto 20. Então, aqui já deu para perceber que essa divisão, ela vai ser infinitamente aqui inexata. Portanto, nós vamos ter aqui, né, um decimal periódico, onde aqui no quociente vamos encontrar sempre 0,6666 reticências. Então, significa que nós encontramos aqui uma dízima periódica simples. Por quê? Porque logo depois da vírgula aqui, nós encontramos, né, o período que é 6, que é o número que fica repetindo. E esse decimal aqui, né, periódico, nós podemos representar por 0,666 reticências ou 0,6 com a barrinha em cima do 6. Essa barrinha em cima do 6 significa que esse 6 é o período, né? É o algarismo repetitivo. E num terceiro exemplo, nós temos a fração 5/6. Então, nós vamos dividir o numerador pelo denominador. Esse 5, como ele é menor que 6, eu coloco um zero no quociente. Coloco uma vírgula, em troca dessa vírgula, vai um zero para o dividendo, formando 50 divididos por 6, dá 8. 8 vezes 6 são 40. 8 vezes 6 são 48. Para 50, sobram 2 de resto. Como já existe ali a vírgula, eu só acrescento um zero a esse resto, formando 20 divididos por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18, para 20, resto 2. Como já tem a vírgula, só acrescento um zero. 3 vezes 6, 18, para 22. Novamente, eu acrescento aqui o zero, né, que vai dar 3. 3 vezes 6, 18, para 22. Então, agora eu já posso parar e eu percebo que eu vou ter aqui uma divisão inexata, sempre com o resto 2. E aqui no quociente, ó, nós temos esse número decimal. Logo depois da vírgula apareceu o número 8. Esse número 8 aqui é a parte não periódica, que eu costumo dizer que ele é um intruso, porque depois dele começa a aparecer um algarismo repetitivo, que é o número 3. Então, esse número 3 aqui, ele é o período. Então, nós damos a esse decimal aqui o nome de dízima periódica composta. Toda vez que você tiver, né, o intruso mais o período, você tem uma dízima periódica composta, que eu posso representar por 0,8333 e reticências, ou 0,8 e o 3
com uma barrinha em cima do 3. Então, esse 8 aqui é a parte não periódica, que eu digo que é um intruso, e o 3 é a parte periódica, é o algarismo que se repete. Então, essas dízimas periódicas, seja ela composta ou simples, né? Ou o decimal exato, eles fazem parte do conjunto dos números racionais, ok, gente? Então, eu espero que vocês tenham recordado aqui, né, essa transformação da fração, né, num decimal, né, podendo ser ele periódico ou exato, né, e vou mostrar a vocês o outro procedimento, né, no outro vídeo, como podemos também encontrar, né, esse número decimal, ok?